Olá, esta é a primeira aula para os alunos do sétimo ano. Nós vamos fazer uma sequência de atividade que tem a ver com as operações dos números inteiros. Então, o que seriam os números inteiros? Os números inteiros é o conjunto numérico que o homem resolveu utilizar para representar saldos e dívidas que a gente tem. Então, se a gente pegar essa ideia histórica dos números inteiros, a gente não vai ter muita dificuldade com as operações que venha trabalhar com essa ideia dos números inteiros. Pensando no positivo, representando o quanto nós temos do valor, e os números negativos, as dívidas. Se a gente pensar nessa ideia, vai facilitar muito a compreensão das operações com os números inteiros. Então, foi a aula que nós fizemos durante a semana. Eu fiz uma sequência de atividades que tem a ver com o caderno da cidade. Ele não tem uma sequência certa, né? Porque tem algumas habilidades que está numa determinada sequência de atividade, depois tem em outra. Então a gente vai fazer meio aleatório, tá? E aí os alunos que assistiram a aula presencial, a parte final do vídeo, se você quiser adiantar lá, tem uma sequência de atividade que a gente não terminou, não chegou a terminar na aula presencial, e aí vocês façam lá no término dela de acordo com a habilidade matemática de vocês. Bom, então vamos lá, a primeira parte aí está na página 105, atividade 3. No último final de semana, Beatriz e Alice estavam assistindo um documentário sobre alpinismo em grandes montanhas, apresentando o desafio para grandes altitudes e variações de temperatura. Depois de ver o documentário, as amigas teriam que responder algumas questões. Ajude-as nesta tarefa. Aí está uma parte bem importante aí, ó. Quando a altitude aumenta, a temperatura diminui. Então, quanto maior a altura, mais mais estará frio. Aí tem uma situação aqui que vai ajudar a gente a ilustrar bem esta ideia. Então, na esquerda tem a altitude, que começa com 200 metros, 500 metros, 1000 metros, 1500 metros até 2000. E aí, se você comparar com a direita, aonde está a temperatura, a gente vai perceber que a temperatura mais baixa é onde a altura está mais alta lá, né? Então seria 9 negativo, vendo de cima para baixo, 9 negativo, 6 negativo, 3 negativo, 0 e 4. Então as temperaturas que são negativas a gente fala que está abaixo de 0. Né? Então um número negativo abaixo de 0. E a temperatura, a única temperatura que está positiva, é um número acima de 0. Esses são os números que a gente chama de números inteiros, tá? Bom, então continuando aqui, ele quer saber qual é a menor temperatura. Então, daquelas lá, pensando em temperatura, qual o valor que dá a sensação de menos frio, certo? Então, esta é a ideia. Né? Quanto menor a temperatura, mais frio vai estar, certo? Então, tem que ver daquelas lá qual é a menor temperatura. Ou seja, se estivesse lá na montanha, qual a temperatura que você sentiria mais frio. A 2. Quais são a menor e a maior altitude? Então tem que ver da coluna da esquerda. A menor primeiro e depois a maior altitude. Só analisar lá de acordo com a variação lá das altitudes. E a próxima aqui, o item 3, qual é a diferença entre a maior e a menor temperatura? Então nessa daqui eu vou ajudar vocês um pouquinho. A maior temperatura é 4 graus positivos, e a menor temperatura é menos 9 graus. Como ele quer a diferença a gente usa fazendo o cálculo de uma subtração. A diferença entre dois números a gente faz usando a subtração. E aí eu coloquei assim, ó, o 4 positivo, menos, 1 menos é da diferença que a gente tem que fazer,
e outro menos é a temperatura que está negativa. Aí tem um conceito matemático bastante importante nas operações dos números inteiros, que é essa situação do oposto. O número oposto é representado também pelo sinal de menos. Então, quando tiver o menos nessa situação, o menos e o número dentro de um parênteses, pode ser um número positivo ou negativo, essa é a ideia de oposto, o contrário do número. Então, qual é o número contrário de menos 9? O contrário de menos 9 é mais 9. Então, em vez de a gente fazer a subtração ali, na verdade, nós vamos fazer uma soma, que aquele menos representa também, além da operação contrária, uma situação de um número oposto, certo? Bom, faz aí o cálculo, creio que vocês não vão ter dificuldade. Eu coloquei aqui só uma reta numérica, só para perceber bem esta ideia da distância do número menos 9 até o 4 positivo. Então, do menos 9 até o 0, você tem que contar quantos números inteiros? Tem que contar 9, não é? E aí você vai contar mais 4 para chegar até o 4 positivo. Então, do menos 9 até o 0 são 9, e do 0 até 4 também são 4, tá? É só para entender melhor essa ideia, porque aí ficou um número, em vez de negativo, positivo. Então, essa situação de sinais assim, quando for o mais não altera nada, mas quando for o menos na frente de um número dentro de um parênteses, então é a situação de oposto. Então, o sinal de negativo tem duas situações para a gente poder analisar matematicamente falando, certo? Então, faz a soma, aí vê quanto que dá. Bom, agora o item 4 é só para a gente analisar algumas situações, e se vocês quiserem colocar também quantos graus a temperatura vai subir ou descer de acordo com os itens aí, tá? Bom, vamos lá. Ao observar o alpinista escalando a montanha, o que acontece com a temperatura? De 200 metros a 500 metros. Então você vai ver de 200 metros a 500 metros se a temperatura subiu ou abaixou. E se ela subiu ou abaixou, quanto que ela abaixou também, ou quanto que ela subiu, certo? O B, de 500 metros a 1000 metros. Então vai olhar na escala lá, da altitude, e do lado o que acontece com a temperatura. Aumentou ou abaixou e quantos graus fez isso. O item C, do 1000 até o 1500 metros. Mesma situação, se aumentou ou se abaixou e quantos graus abaixou. E o último, ou aumentou. E o último item é o D, entre 1500 a 2000 metros. O que aconteceu com a temperatura? Se aumentou ou se abaixou e quantos graus aumentou ou abaixou. Então essa foi a primeira sequência de atividades, bem tranquila, referente aos números inteiros. Bom, e tem o item E também aí, para a gente poder fazer. De 2000 até 1000 metros, o que aconteceu com a temperatura. Bom, agora a atividade 1, que está na página 76, também tem a ver com essa parte de números inteiros, tá? Atividade 1. Clarice e Daniel adoram disputar partidas de videogame. No último final de semana, eles resolveram fazer uma disputa em dupla contra os seus pais, com um jogo favorito da família. Repetiram o mesmo jogo algumas vezes e Daniel anotou os pontos em uma tabela. A tabela está aqui do lado esquerdo da primeira coluna, está a dupla Clarissa e Daniel, que são os filhos, provavelmente, e tá pai e mãe, não identifica o nome do pai e da mãe. Aí o que acontece? A gente vai perceber que na primeira coluna e na segunda coluna nós temos números inteiros, números positivos e números negativos. Aí o item A, ele vai fazer a soma aqui da pontuação do Daniel e da Clarissa, que são os filhos. Ó. Daniel fez os cálculos para determinar a soma dos pontos da sua dupla. Então perceba que ele colocou menos 250, que é o primeiro valor, mais menos 300, que é o segundo valor, mais 600, mais 840, mais 1020 e mais 560. E aí o que foi feito na parte de baixo?
foi feito a soma dos números negativos e a soma dos números positivos. Então, se eu devo 250, se eu devo 300, que é os primeiros valores que estão entre parênteses, qual é o total da dívida? Eu devo R$550, está lá embaixo lá. E se você fizer a soma de 600, 840, 1.200 mais 520, 560, vai dar 3.020. Então ele separou os números entre positivos e negativos. E aí o que acontece? Como que chegou nessa pontuação que foi o 2.470? Foi pegando os números positivos, que é a soma deles deu 3.020, e subtraindo os números negativos, no caso a soma dos números negativos deu 550. Então, se você tem R$3.020 e tira do 550, sobra 2.470. Então foi isso que foi feito neste cálculo aí, tá? Bom, aí o que vai pedir para a gente fazer? Ó? B, descreva como ele pensou para fazer esses cálculos. Aqui eu coloquei mais ou menos o resumo. Então, olha lá, ele somou os números negativos, depois somou os números positivos e calculou a diferença. O que é a diferença? Um menos o outro. Aí ele fez o cálculo da diferença e deu um saldo positivo, porque, segundo esse jogo aí, os filhos tinham mais pontos positivos do que negativos, obviamente vai sobrar mais do que faltar. Bom, aí tem o item C, que aí o item C, pegando esta ideia, você vai tentar fazer a soma dos pontos dos filhos aí, tá? Então, ó, calcule a soma dos pontos dos pais de Clarissa e Daniel, que seria a segunda coluna. Eu já coloquei os números aqui, tá? 640 mais 440, menos 220, menos 520, menos 400, menos 150. Então o raciocínio é o mesmo. Você vai somar primeiro os números positivos, eu já coloquei aqui indicado aqui, vai dar um valor. Esse valor obviamente vai ser positivo, porque está somando dois números positivos. Depois você vai somar todos os números negativos, que é o 220, 520, 400 e 150. Só que essa soma vai dar um resultado negativo, que são o desempenho aí dos pais em relação aos filhos foi pior, né? Eles tiveram menos números, mais números negativos. E aí, para dar a pontuação, a gente vai fazer a diferença desses dois números. Então você vai pegar o resultado do que deu e aí faz a diferença, tá? Obviamente vai dar um número negativo aqui. Então eu deixei os retângulos aí para vocês poderem preencher com os números, calculando a diferença entre os dois resultados, certo? Obviamente vai dar um número negativo que tem mais pontos negativos. Aí coloca lá, descreva como que você pensou para fazer esse cálculo. O item B vai ajudar, porque é praticamente a mesma coisa. Ali no caso, pegando a mesma lógica, a gente só inverteu o raciocínio. Primeiro somou os números negativos, depois somou os números... Primeiro somou os números positivos, depois o negativo e aí faz o cálculo da diferença, tá? Bom, aí aqui o item E. O item E, Daniel queria saber qual é a diferença da pontuação entre a dupla de irmãos e a dupla formada pelos pais. Veja como ele fez. Então ele pegou a pontuação dele e da irmã, que foi 2.430, um menos é da diferença e o outro menos é da pontuação dos pais. Então repara lá, se você fez o cálculo da maneira correta, tem que dar 220 negativo, certo? E aí fazendo a diferença é a situação do oposto. Então, oposto de um número. Então, é menos 220, torna-se mais, que é o contrário do 220. Então, fica 220 positivo, igual está no segundo item, né? E aí, somando os dois resultados, a diferença da pontuação entre os dois vai dar 2.690 pontos. Então é isso. Aí, o que pede? Ó, descreva como Daniel pensou para resolver os cálculos da pontuação de Clarissa, Daniel e dos pais. Então ele fez primeiro a subtração, usando a diferença, e como tinha um número negativo, ele fez a situação do oposto. Então, ao invés de fazer uma diferença, ele fez uma soma, porque precisava fazer a diferença com um número negativo. Então você faz um resumo mais ou menos do que você entendeu,
desde que sigam os princípios da matemática, não tem resposta certa ou resposta errada, né? Então aí você descreve como que você entendeu essa parte da diferença, tá? Agora aqui é uma parte que a gente vai ter que treinar as operações com números inteiros. Então tá lá, resolva as operações indicadas. Eu vou fazer o seguinte, toda vez que tiver dois sinais, mais, menos, menos e mais, eu vou transformar tudo em um sinal só. Então, ó, mais 54. Quando o número não tem sinal, a gente já sabe que esse número é positivo, certo? Então eu vou deixar só o 54 positivo. Aí tem mais menos 28, ou seja, seria uma soma com uma dívida, já pensando na ideia dos números negativos. Então a gente pode colocar aqui desta maneira, ó, 54 positivo é só 54 mesmo, mais menos 28, somando com menos 28, já vai dar valor. Então 54 menos 28 já vai dar o primeiro cálculo. O segundo cálculo é menos 54 mais menos 28, ou seja, estou somando uma dívida. Se é uma dívida, é um número negativo. Então, os dois aqui nesse segundo cálculo vai ficar negativo. Então, menos 54 menos 28. O que você vai fazer? Você vai somar os dois números. Como é uma soma de dívida, o resultado vai dar negativo. Então, você vai fazer 54 mais 28, e aí vai dar um número, só que esse número é um negativo, que aí seria soma de dívidas, para pegar a ideia certinho aí, né? O próximo item é o mais 54, então vai ficar o 54 mesmo, menos 28. Então é a situação do oposto que a gente viu nas atividades anteriores. Então, ao invés de colocar menos 28, eu vou colocar o contrário de menos 28, que é mais 28. Então vai ficar 54, só o 54 mesmo, mais 28. Aí vai dar um número positivo, obviamente, né? A parte de baixo tem menos 54, menos 28, o mesmo que eu apliquei em cima. Então, o menos ele faz o papel do oposto, o contrário de 28 negativo e 28 positivo. Então, vai ficar menos 54 mais 28. Ou seja, você deve 54 e paga 28. Quanto que você vai ficar devendo? Você faz a diferença de 54 menos 28 e coloca a resposta, obviamente aí vai ser um número negativo, porque eu devo mais do que eu tenho. Você pegar essa ideia de dívidas e saldos positivos, se torna um pouco mais fácil, certo? Bom, continuando aqui, é a mesma situação, está na página 79, a atividade 3. Em uma outra fase do jogo, eles realizaram 2 rodadas. Clarissa anotou as pontuações em uma tabela, mas não colocou os nomes dos jogadores. Então, tá lá a situação. É bom também fazer o cálculo da parte de baixo, que aí você consegue analisar. Se você quiser colocar o nome das pessoas, pode colocar, mas na aula a gente colocou A, B, C e D, tá? Naquele retângulo que está na parte superior do cálculo. Bom, aí embaixo ó, é menos 22 mais 25. Então vai ficar menos 22 mais 25. Ó, teve uma erro de digitação aí, coloca 25, tá? Então, ou seja, você deve 22, paga 25, quanto que sobra? Na parte de baixo é mais 22 mais menos 25, ou seja, uma soma com dívida. Eu devo, eu tenho 22 e devo 25, vou ficar devendo. Quanto que eu vou ficar devendo? Aí mais 22 mais 25. Então, colocando um símbolo só fica mais fácil. Então, 22 positivo fica 22 mesmo, mais 25 não vai mudar nada que estou somando com um saldo positivo. E o último item, menos 22, então vai ficar 22 negativo, mais menos 25, soma de dívida. Então, os dois números vão ficar negativos. Então, eu devo 22 e eu devo 25. Quanto que eu vou ficar devendo no total? Então, tem que somar os dois e aí coloca os valores. E aí, na parte de baixo, você vai identificar qual situação. Por exemplo, a primeira é o A, o B, o C ou o D. Então, você vai identificar qual situação é essa. Se quiser colocar o nome, pode colocar, mas se não quiser, pode colocar A, B, C e D, que eu acho que fica mais fácil, certo? Bom, a atividade, o item 2 está na página 80. Complete os textos de acordo com as observações.
Quando adicionamos dois números positivos, o resultado será, aí a gente tem que preencher, como positivo ou negativo. Eu coloquei um exemplo numérico que eu acho que fica mais fácil de fazer, ó. Somando dois números positivos, certo? Então, mais 20 mais 30, eu tenho 20, tenho 30, dá igual a 50 positivo. Ou seja, o resultado será o quê? Um número positivo ou um número negativo? Embaixo, o B. Quando adicionamos dois números negativos, o resultado será o quê? Bom, então eu coloquei aqui já direto, né? Porque seria mais menos 30, então é soma de dívida, não é? Então eu já coloquei já a parte final para a gente entender a ideia aí. Então seria menos 20 e menos 30, ou seja, eu devo 20, eu devo 30, fico devendo 50. Então quando eu somo dois números negativos, o resultado será o quê? O menos 50 já dá a resposta. E o C, o item C, quando adicionamos dois números, um positivo e outro negativo. O resultado será, bom, aí depende, né? Depende dos números que a gente vai fazer. Então, eu coloquei duas combinações aqui, ó, já usando o mais menos ali, né? Então, assim, o número positivo é o 20 e o número negativo seria o menos 30. Então, seria mais 20 mais menos 30. Então, eu tenho 20 e devo 30. Fico devendo 10, certo? Então, esta é uma situação. Somando um número positivo e outro negativo, dá um número negativo aí. E aí eu coloquei o outro item, trocando a ordem, né? E os sinais também. Então, eu tenho 30 mais menos 20. Então, se eu tenho 30 e eu devo 20, sobra 10. Então, depende da situação. Então, a gente vai colocar aí que quando a gente soma dois números, um positivo e outro negativo, pode ser que dê um número positivo ou um número negativo, né? Depende da situação, certo? Bom, agora o item 4. Depois de jogar o videogame, Daniel encontrou em um livro desafios com números inteiros e convidou a sua irmã para jogar. Resolva os desafios a seguir. 1. Verifique as igualdades a seguir se estão corretas ou não. Aí todos os valores não estão corretos, estão incorretos, tá? Os cálculos que foram feitos aí não foram feitos da maneira correta, talvez erro de sinal, alguma coisa assim, mas foram feitos de forma incorreta. Aí o que eu fiz aqui? Eu pedi na aula só para o pessoal arrumar, fazer o cálculo para que fique verdadeiro. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou só colocar os valores, ó, menos 5 mais 7, que é o primeiro. Se eu devo 5, pago 7, quanto que sobra? 12 menos 15. Se eu tenho 12 e devo 15, quanto que eu fico devendo? Menos 8 menos 12. Se eu devo 8 e eu devo 12, quanto que eu fico devendo? Menos 1 e menos 3. Se eu devo 1 e eu devo 3, quanto que eu vou ficar devendo? Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu acho que... aqui nesse daqui coloca mais 12, tá? Bem que eu reparei que eu vi que eu troquei o sinal. Então, você deve 8 e tem 12. Coloca um mais 12 aí. Quanto que você vai ficar, quanto que vai sobrar, tá? Bom, continuando aqui, o item 5, eu coloquei só essa parte do item 2, porque teria que ficar mexendo várias e várias vezes fazendo o mesmo cálculo. Então eu preferi dar sequência para que a gente estude outras formas aí. Bom, 5. Resolva as expressões numéricas a seguir e assinale com X. Aqui dá o resultado, como resultado, menos 10. Então são 4 expressões numéricas. Para quem não lembra o que é uma expressão numérica, são cálculos que têm números aí, essa expressão numérica, né? E aí nós vamos ter que resolver para encontrar qual delas que dá menos 10. Eu vou reescrever todas elas na parte de baixo usando um sinal só, porque você vai perceber em alguns casos que tem o menos mais 5, alguma coisa assim, tá? Então, lá, menos 8 fica menos 8 mesmo, mais 4 fica mais 4, menos 2. Aí aqui eu já vou ajustar, menos mais 5. Então, é o contrário de 5 positivo. O contrário de 5 positivo, 5 negativo. Então, reescrevendo, fica dessa maneira. Aí a ideia é que o melhor jeito de calcular é você pegar os números negativos,
somar todas as dívidas e ver quanto de saldo tem. Obviamente, essa daí vai dar um número negativo, porque tem mais dívida do que dinheiro, certo? Aí, menos 3 mais menos 3 fica menos 3, mais menos 3 fica menos 3 também. Ou seja, reescrevendo fica tudo negativo aí. Então, eu devo 3, devo 3, devo 3, fico devendo quanto no total? Terceira expressão, menos 5 fica menos 5, menos 4, o contrário de menos 4 é mais 4, mais 1, menos 10. Então, reescrevendo, vai ficar desta maneira aqui, ó, menos 5, mais 4, mais 1, menos 10. E aí, o último é menos 3, menos 5. Então, o menos 5 ali, o contrário de menos 5 é mais 5. Então, reescrevendo aqui, vai ficar dessa maneira. Então, faz os cálculos, faz com calma, dá uma olhada nos anteriores, no exemplo, caso tenha dúvida, e aí você tem que encontrar dessas 4, só uma é verdadeira, só uma vai dar o resultado menos 10, tá? Aí você marca aí qual que é. Bom, agora o item 6. O item 6 nós vamos ter que preencher esta tabela com uma operação e ele deu o resultado final. Então deu o primeiro número que ele chamou de A gente tem que usar uma operação ou mais ou menos, colocar um número que ele chamou de B para que dê o resultado que está na última coluna. Então, olha lá, complete a tabela indicando uma operação e um número que apresenta a possibilidade para cada resultado dado. Então, o primeiro é o que? O A, é mais 8. Então, aí tem que colocar uma operação e o número B. E aí, o resultado é menos 9. Então, só a gente observar o primeiro número. Se eu tenho R$8, para eu ficar devendo 9, que é o caso que está aí, eu vou ter que tirar, certo? Eu vou ter que tirar. Então, eu tenho que colocar um número conforme eu tire 8 e ainda fica devendo 17. Eu pago 8 e fico devendo 17. A maneira mais fácil é você somar esses dois números aí, 8 mais o 9, aí você vai encontrar qual é o número B que você vai colocar para que, somando com o 8, ainda fique devendo 9, certo? Bom, a segunda linha é menos 12, aí tem que colocar as operações e o número que o resultado dê menos 15. Então, perceba o seguinte, que se ele devia 12 e agora está devendo 15, a dívida dele aumentou. Então, ele continuou com dívida, continuou devendo, né? Se devia 12, agora está devendo 15. Quanto que ele vai ficar devendo? Ou seja, 12 menos quanto que vai dar o menos 15? Ou seja, de 12 até 15, qual que é a diferença? Qual o número que você tem que colocar na coluna aí representando o B? O próximo é o mais 20. Então, mais 20 tem as operações e o número e ficou igual a zero. Então, se ele tinha R$20, para ele ficar devendo, para ele ficar com um saldo zero, tem que tirar, né? Tem que tirar aí. Então, tirar quanto? Então, se ele tem 20, menos quanto que vai dar igual a zero, que é o B que você vai colocar. E o último dessa parte é o menos 35, e aí tem as operações e o número B, e ele ficou devendo 19. Então, o que acontece? Se ele devia 35 e ele ficou devendo 19, significa que ele pagou uma parte da dívida. Então, quanto que ele pagou? Se ele pagou, o saldo é positivo, não é isso? Para achar esse número, você pode fazer 35 menos 19. E aí acha o número que ele pagou para que dê a dívida de 19. Então ele abateu, pagou uma parte da dívida, certo? Então tem que achar os números representados por B aí. Bom, e aí o último item de hoje é uma tabela que tem que preencher com algumas operações aí. Ó. Desafie seu colega a preencher a tabela e veja quem ganha mais pontos. Seu colega resolve mentalmente as questões da tabela A, depois você confere os resultados usando a calculadora. Never, nunca, não dá para fazer 1 mais 1 na calculadora, hein? Tenta fazer sem a calculadora mesmo. Em seguida, é sua vez de resolver mentalmente a tabela B. E seu colega faz a correção com a calculadora. Também não, né? Tentar fazer sem a calculadora acho que é melhor. A cada resposta correta, ganha-se 2 pontos. A cada resposta errada, perde-se 2 pontos. Quem vai ganhar? Bom, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso daí, ainda mais no tempo de pandemia.
Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou indicar para vocês um cálculo dessa tabela e vocês tentam preencher o restante, tá? Então, a tabela A. Então, a gente vai ter que fazer a operação, certo? Que tem aí. E aí nós vamos usar os números que estão na linha e que estão nas colunas. Então, eu vou selecionar um de cada. Ó, eu vou pegar esta operação aqui, ó, menos 8 mais menos 1. Então, eu devo 8 e vou somar com uma dívida de 1, certo? Então, se eu devo 8 e eu devo 1, então vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 9, certo? Então, mais menos uma dívida. Então, é menos 8 menos 1, fico devendo 9. E eu vou pegar da tabela B, que é o que muda é só a operação. Então, eu selecionei esses dois aqui, ó. Então, é 6 positivo, então eu tenho 6, menos 1. Então, tem que pensar na operação e tem que pensar no sinal do número. O menos 1 vai ser o contrário, o oposto de 1 negativo. Qual que é o contrário de 1 negativo? 1 positivo, não é isso? Então, vai ser 6 mais 1, que costuma dar 7, 7 positivo. Aí tenta colocar também os sinais aí para ver se tem alguma dúvida. Aí a gente corrige esta tabelinha aí, tudo bem? Então é isso para a aula de hoje. Terminando aí, quem está fazendo presencial, mostra lá na sala de aula. Quem não está fazendo presencial, manda pelo Classroom para a gente poder anotar as atividades realizadas. Um abraço a todos, até!